Olá, uma ótima noite para você. Eu sou Rafaela Lourenço e você está assistindo ao Aparecida Debate. Hoje vamos conversar sobre o efeito da música. Quem nunca se emocionou com uma música ou se lembrou de momentos especiais ao escutar uma melodia? Mas a música vai muito além de alegrar o nosso dia a dia. Ela tem o poder de curar, educar e, claro, transformar vidas. E para falar sobre isso, estão hoje comigo, então, Nelson Rechandan, que é supervisor educacional do famoso Projeto Guri aqui no Vale do Paraíba, e também o Leonardo Davino, que é pesquisador e professor universitário, especialista em cultura brasileira. Então, Nelson e professor Leonardo, sejam muito bem-vindos ao Aparecida Debate. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. É um prazer tê-los aqui. Boa noite, professor. Boa noite, prazer. Então tem muita música, lógico, né, pra gente falar hoje, né? Tem muito tempo pra gente bater um papo sobre música. Mas antes, eu gostaria de saber dos dois, né? Tem uma música favorita que, assim, que tocou a vida de vocês, é claro? A minha é Malandragem da Cássia Eller. Quero saber de vocês. Tem uma música favorita? Olha, o professor Leonardo, fica à vontade se quiser responder. Faça as honras, professor. Posso dizer que a minha favorita é Língua, do Caetano Veloso. Como eu trabalho com literatura, né? Essa canção, ela me parece dar conta de comentar muito bem a canção no Brasil e o modo como a gente usa a língua no Brasil. Gosto muito dela. Perfeito. Olha, eu fiquei pensando uma música favorita, por eu ser contrabaixista e toco em orquestra, talvez eu tenha um compositor favorito que é Beethoven, que é tocar as linhas do contrabaixo do Beethoven, porque foram feitas especificamente para o meu instrumento. Então é sempre um desafio e uma grande emoção tocar peças do Beethoven com a orquestra, porque ela sempre carrega uma história e algo que tem muito a ver com o meu instrumento. São clássicos também, né? É claro. E assim, a gente quer saber do pessoal de casa, né? Você que está acompanhando o Aparecida Debate, né? Já fez essa reflexão em algum momento? Tem uma música, né, que seja aí uma trilha sonora, né, da sua vida? Vocês acham que o nosso gosto, ele vai mudando também, né, de acordo com que a gente vai amadurecendo? Tem uma transformação, né, durante a nossa vida também? Olha, eu acredito que sim. A gente... quanto mais aberto a gente tiver com estilos, com novidades também, a gente vai conhecendo novos sons, né? E da mesma forma que a gente tem uma diversidade de sentimentos durante o ano, durante o dia, é legal você ter essa diversidade também musical, né? Então, às vezes você pode estar numa época com uma música com mais energia, ou uma música mais melancólica numa outra época. Então, acho que esse gosto é interessante ele ir mudando mesmo, né? Para a gente ir conhecendo novos sons, né? Mas tem também as suas influências, é claro, não é, professor? Eu concordo com o Nelson. Quanto mais a gente vai, digamos, amadurecendo, a gente vai criando repertório, né? Eu acho que essa criação de repertório, e ele falou algo que eu acho muito importante, que é estar aberto. A gente está aberto a ouvir novos ritmos, descobrir novos cantores. É fundamental para que a gente vá também se educando e amadurecendo, né? Para entender o ser humano em sua complexidade. Eu acho que a canção brasileira ela tem esse poder, eu diria, de comentar muitas coisas, e quanto mais aberto a gente tiver, a gente vai aprendendo mais, eu acho. E por falar nessa questão de repertório, suas formações, né, em relação a essa parte educacional também através da música, né? Nelson, o Projeto Guri está completando 30 anos, então, de existência, agora neste ano de 2025. Explica um pouquinho pra gente, né, o que é o projeto, como ele acontece, para quem ainda não conhece, né, poder ter mais detalhes também, claro. Olha, o Guri, ele é uma política pública de cultura que acontece em todo o estado de São Paulo. Ele só acontece no estado de São Paulo e hoje ele está aproximadamente em 400 cidades aqui, em 400 polos, né? Então a gente tem agora também, além dos polos que acontecem as aulas de instrumentos, a gente também tem as aulas que acontecem nas escolas, que iniciou recentemente também. Então a gente está indo também para algumas escolas municipais e estaduais.
E assim, a questão de faixa etária também, né, para abordar, né, essas crianças. Olha, a faixa etária, a gente começa com os cursos de iniciação a partir de 6 anos, né? E temos a iniciação para adultos que vai até 80 anos, então, ou mais, né? Então, existe essa abrangência de faixa etária, né? E é tão necessário também, né, Leonardo, essa questão da política pública voltada, né, para essa questão educacional e transformadora das vidas, fornecer esse acesso, né, de fato. A gente fala do estado de São Paulo, mas o nosso Brasil como um todo, a gente vê realidades, infelizmente, né, tão distintas, mas há necessidade deste investimento, não é? Sem dúvida, parabenizar muito, né, o Projeto Guri, bom, eu sou do Rio de Janeiro, então eu sei só notícias, ainda não vi em ação, digamos assim, mas parabenizar. E acredito que o trabalho do Estado tem que ser aquilo que eu estava falando do repertório, né, oferecer à população, oferecer à sociedade possibilidades de acesso, que é tão difícil, como você bem falou. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou natural do interior da Paraíba. Então, imagine o acesso muito mais complicado a políticas públicas. É claro que da minha infância até hoje muita coisa mudou, mas ainda é muito difícil. Tem que parabenizar mesmo esses projetos e ações. Esses projetos, né, trazendo, é claro, como exemplo o Projeto Guri, mas também de outras regiões, tem essa questão também da gente trazer as regionalidades, né, trabalhar a música brasileira como um todo, é claro, desde a base, mas também respeitar, podemos dizer assim, ou dar visibilidade, né, reconhecimento, né, a cada região. Como que você vê isso também, Nelson? Com certeza. Eu acho que a maior riqueza que a gente tem, principalmente no interior, é essa diversidade, né? Aqui na região, por exemplo, do Vale do Paraíba, a gente tem o jongo em Guaratinguetá, a gente tem o Opídio dos Santos em São Luís do Paraitinga. Então, quando a gente tem os polos dessas cidades, a gente sempre tenta enfatizar essa potência que tem ali, que é diferente, né? Diferente, você vai ouvir o que é o Opídio dos Santos mesmo em São Luís do Paraitinga, né? Então a gente tem que aproveitar essa potência dessa região e colocar isso à tona, mostrar isso para as outras cidades, né? E essa é a melhor estratégia, potencializar essas regionalidades, né? E um Brasil com tanta diversidade cultural, né? A gente tem essa miscigenação tão forte, né, no nosso país. Sim, eu acredito que quanto mais a gente investe na especificidade de cada região, mais a gente mostra para o mundo, inclusive, além de mostrar para a gente mesmo, né, para o povo brasileiro, quanto que nós somos ricos e em termos de cultura e diversidade, mas também para o mundo o quanto que o investimento na singularidade mostra que nós somos muito diversos. Como eu falei, eu venho do interior da Paraíba, então, para eu entender que aquilo que eu ouvia no rádio, lá na casa da minha avó, era arte, é possível aprender com aquilo, demorou, né? Justamente porque ainda temos, me parece, uma educação muito centrada em alguns eixos. Isso demorou um pouquinho para mim, mas é isso. Quanto mais a gente investe no regional, me parece que a gente vai ampliando esse, de novo, repertório, né? Demais. E até falando um pouquinho ainda sobre o Projeto Guri, né? A questão de isso desde 1995 para agora. Tem muita mudança em relação a esses 30 anos de caminhada, né, Nelson? Tem. Eu acredito que há 30 anos a gente tinha um cenário bem diferente, né? O Guri ele entra como uma forma de tentar suprir aquela necessidade da lei que obrigava o ensino musical nas escolas, né, há 30 anos atrás. Hoje, você tem as escolas em tempo integral. Então, hoje você já consegue entrar com a aula de música nas escolas de uma forma muito mais fácil do que antigamente. E hoje essas escolas que já estão preparadas para o tempo integral, elas já têm espaços para apresentações musicais, para as oficinas culturais, porque o aluno fica lá o dia todo. Então, o Guri, ele tem que estar atento a essa transformação também, porque é bem diferente há 30 anos atrás, né? Tem que ir acompanhando essas mudanças também, né? E a gente traz um exemplo, né, de mudanças e transformações de vidas através da música, que é pelo Santuário Nacional, que há também, né, um projeto que em relação à música, que é o Pensa, né, um projeto de educação musical do Santuário Nacional de Aparecida. E a gente pode acompanhar um pouquinho agora.
O projeto é um projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, que tem o intuito de ensinar crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. E lá no projeto eles aprendem todos os instrumentos de orquestra sinfônica. Violinos, viola clássica, saxofone, instrumentos de sopros em geral, né, os metais também, trompete, trombone, todos os instrumentos de uma orquestra. E essas crianças têm a oportunidade de aprender não só música, né, mas eles aprendem disciplina, concentração, respeito, que é o mais importante, e isso é vivido, né, dentro de uma orquestra, dentro dos grupos, isso é fundamental. Todos esses princípios básicos para a nossa vida que transformam não só um músico, mas transformam um ser humano, eles aprendem e vivenciam diariamente nos ensaios, nas apresentações. E hoje nós somos muito contentes porque já passaram mais de 10 mil crianças no projeto e também muitos deles já conseguiram, né, ingressar em grandes faculdades do país, né, federal, estaduais, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Temos crianças que foram estudar fora do país, se tornaram músicos e já tocaram em orquestras de Israel. Hoje temos na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, também temos um usuário que passou pelo projeto, né, e hoje é músico profissional lá também, além das Forças Armadas, que temos inúmeros músicos, aeronáutica, marinha, exército, espalhados pelo país. Então, para a gente assim, é um orgulho muito grande, né, ver todo esse resultado que o projeto já tem e quanto mais ainda podemos construir através da família dos devotos, que nos ajuda sempre. É um projeto muito lindo, né, que transforma vidas de fato. E eu quero saber de vocês também, né? Quais benefícios, então, a gente pode ver na prática em relação a crianças e jovens já através da música, né? Nós falávamos um pouco dessa questão educacional, essa presença nas escolas, né? O quanto a música pode, de fato, impactar, né, na vida dessa criança, desse jovem, que vai se tornar, né, claro, um adulto. Olha, eu acredito que o principal é o aprimoramento das competências socioemocionais, né? Quando o aluno começa a tocar o instrumento, começa a vivenciar a música, ele trabalha a concentração, a disciplina, a autoestima, a abertura para novas experiências, né? Imagina um aluno subir ao palco para se apresentar, mesmo depois de 6 meses de aula. Isso exige todo um desafio, né? Então ele vai vencendo essas etapas, né? E isso vai dando a ele esse maior aprimoramento para essas competências que são tão importantes para qualquer profissão, né? É neste caminho, professor Leonardo? Exatamente, concordo com o Nelson. Eu acho que tem talvez o mais interessante, né, num mundo tão complexo e difícil que a gente vive, é a produção de sensibilidade. Eu acho que a música, ela nos torna mais sensíveis, ou pelo menos deveria nos tornar mais sensíveis à diversidade da vida, à complexidade. O Nelson fala em concentração e isso é visível. A gente que acompanha projetos de música na escola, é visível como o aluno que se envolve com música, passa a trabalhar, aprender um instrumento, ele de fato se concentra mais, ele de fato tem mais interesse na sala de aula, porque ele sabe que aquele saber da sala de aula ajuda na hora da aula da música e vice-versa. Acho que a sensibilidade e interesse do aluno aumenta bastante com o trabalho com música. Mas, Leonardo, em relação a esse aprendizado, né, associado aí a toda essa disciplina e tudo mais, é fácil aprender a tocar um instrumento, por exemplo? Muitas pessoas falam que precisa do dom, né? Essa pessoa tem talento, vamos investir. É para qualquer um, entre aspas, né? Todos podem e devem, né, aprender. Tem gente que tem mais facilidade ou não? Como que fica nessa parte também, né? Tem a questão do dom. Eu acredito muito, Rafaela, no trabalho. Eu acho que, isso que eu estava falando da sensibilidade e da concentração, eu acho que música também, não sei se o Nelson concorda comigo, mas é trabalho. Errou a nota agora, tenta de novo e tenta mais uma vez. Eu acho que isso de tentar, o trabalho de experimentar, investir a concentração, me parece que é o mais importante. Difícil vai ser, não é fácil aprender o instrumento, né? Mas o Caetano Veloso tem um verso que ele diz, é bom poder tocar um instrumento, mas é bom, mas não é fácil. Mas eu acho que a concentração que isso nos traz, e traz para o aluno, é o mais importante, porque ele vai aprender que ele precisa se esforçar
trabalhar para conseguir aquela nota. E quando eu estou falando de nota, não é somente a nota musical, mas é a própria nota na sala de aula e a nota na vida. Ou seja, é um passo adiante que ele dá. Isso me parece ser o mais importante. Traz muito benefício para o cognitivo também, então, né, Nelson? Olha, eu concordo totalmente com o Leonardo e eu acredito que a música, essa questão do dom, do talento, eu acho que é uma questão um pouco mais filosófica, assim, mas eu acredito que a música ela é inerente ao ser humano, ela é um direito. A educação musical é um direito, então não tem essa opção, eu quero ou não. Todos têm o direito de ter a educação musical. E a educação musical não é só tocar o instrumento. Uhum. A educação musical é, além de tocar o instrumento, é o saber ouvir, é saber criar. Às vezes aquele aluno, ele não é um ótimo instrumentista, mas ele sabe compor músicas interessantíssimas. Às vezes aquele aluno, ele não vai ser um músico profissional, mas ele vai frequentar salas de concertos, vai frequentar shows. Então, essa é uma forma de educação musical. Não é somente tocar o instrumento, ela vai além, é uma educação abrangente, que é o apreciar, o tocar e o criar. Até para a gente fechar esse bloco, eu gostaria de saber a opinião de vocês, de uma forma até um pouquinho mais breve, nessa sensibilidade mesmo, se a gente comparar isso anos, né, atrás, com a atualidade que nós temos hoje, de tantas tecnologias, tantas telas, tantos atrativos, apesar de políticas públicas incentivando, né, essa parte de educação musical, isso desde a base, né, na escola. É muito diferente, parece que no passado a gente tinha mais facilidade, mais sensibilidade, né, das crianças, dos jovens, por se interessarem pela música. Hoje tem que ser um pouco mais assim, pegar mesmo ali no beabá, pegar um pouquinho mais na mão para poder driblar essa situação tão tecnológica que a gente vive e também trazer como uma ferramenta que vem para agregar, né, junto à música. Olha, eu acredito que hoje essa questão tecnológica, ela traz um ponto importante que é a informação, né? Antigamente, para estudar um instrumento, você tinha que fazer uma aula presencial, particular, tinha um método que vinha lá, tinham professores que traziam métodos estrangeiros que escondiam os métodos para não passar para os outros professores. Segredo aqui. Era segredo. Então, assim, hoje você tem acesso à informação muito maior, né? Então, você consegue, por exemplo, hoje, estar em contato com o que o primeiro baixista da Filarmônica de Viena está fazendo hoje. A turnê dele, o que ele faz, o que ele tomou no café da manhã, e isso a gente não tinha acesso, né? Então, hoje você tem acesso a essa informação. Então, acredito que é uma parte da educação também, ensinar os alunos a saberem filtrar essas informações, né? Olha, existe uma escola que é por aqui, existe outra escola que é aqui, isso daqui é interessante você ver. Por exemplo, a gente tem os cursos EAD, o próprio Guri também tem vários cursos gratuitos à distância, então você consegue atender alunos do país todo, às vezes fora até do país. Antes a gente não tinha acesso. Então, existe as dificuldades, os desafios, mas existe muita potência também nessa tecnologia, né? E senhor, professor, como que você vê esse protagonismo concordo, também? só para dizer que eu concordo com o Nelson. Eu acho que tem esse desafio, né, do professor, talvez, que seja, talvez não, com certeza, que o acesso digamos, ilimitado e restrito. Me parece que cada vez mais o trabalho do professor tem sido promover a filtragem e mostrar para o aluno que tem isso, mas tem isso também. Porque a gente tem uma tendência, me parece, quando a gente gosta de uma coisa, só curtir aquilo, gostar daquilo, seguir aquilo. Cada vez mais na sala de aula eu tenho tentado abrir o leque de repertório. Eu acho que esse é o desafio, porque as possibilidades são muitas, o acesso, em tese, é muito mais fácil, mas, em geral, a gente tende, eu dizer eles, os alunos, não, nós também, né? Como humanos, a gente tende a, quando gostar, só gostar daquilo, só curtir aquilo. E acho que o trabalho do professor é dizer, tem isso aqui também, olha para isso, escuta isso, vê essa nota aqui, está cantando a mesma música, mas de forma diferente, está tocando, né, a mesma música, mas de forma diferente. É isso, acho que é acesso, mas com o trabalho do professor de mediação, de filtragem, para mostrar ao aluno.
E expandir um pouco esse horizonte também, não é? Bom, a gente faz um rápido intervalo agora e na volta a gente fala sobre música, é claro, e a nossa identidade sonora da música brasileira. Estamos de volta com o Aparecida Debate e no bloco anterior nós falávamos sobre o jovem, né, aprendendo música, só que a gente tem que falar também das pessoas mais experientes, né? Tem muita gente que passa praticamente a vida toda sem aprender algo, um instrumento ou algo voltado aí para música, e aí adulto então vai aprendendo, buscando, né, este novo aprendizado. Então, saber de vocês, é claro, né? Tem diferenças, né, quando aprende algo quando é criança ou também, é claro, quando aprende já mais adulto, mais experiente, porque a gente tem que incentivar os adultos também, né, os pais, o pessoal que está agora acompanhando o programa nesta noite, além das crianças, obviamente, não é, Nelson? Claro, eu acho que não tem idade, né? A música, ele aprende a qualquer idade. O importante é ele estar ali tocando, né? Eu me lembro, você falando isso, eu lembro que o meu avô, ele tinha uma gaita, que ele adorava tocar no Natal, ele tocava as peças de Natal, tudo ali. E ele aprendeu depois de 60 anos a tocar. Então aquilo era uma diversão para ele, né? Trabalhava a mente e tudo. Então isso é muito legal, né? É claro que quando você está no início, a criança, ela tem um frescor ali para pegar aquele instrumento que ela vai de uma forma que às vezes você nem imagina, né? Então é uma forma diferente de ensinar. Um professor, por exemplo, que pega um adulto e pega uma criança, ele vai ter estratégias diferentes, porque eu acho que vão ser desenvolvimentos diferentes, mas é super importante, em qualquer idade que ele puder ter acesso, é super válido, né? Leonardo? Sim, concordo. Eu ia falar exatamente isso. A criança, ela tem esse frescor, né, que o Nelson, e essa curiosidade. Infelizmente, a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, né? A gente tende a perder esse frescor e essa disponibilidade ao novo. Talvez seja mais difícil, né, dar aula para adulto nesse sentido, que tem mais já resistência, já tem gostos muito bem formados, né, ao longo da vida. Mas, enfim, é possível aprender em qualquer idade e é só estar disposto. Apesar essa facilidade maior com esse frescor, né, da criança, da infância, quais benefícios a gente pode trazer também quando a gente fala da terceira idade, né, das pessoas mais velhas, mais experientes? Tem o benefício tanto da saúde também, que eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, é claro. Sim, você começou dizendo, né, Rafaela, que a música cura. Eu acredito totalmente nisso. Isso tem dados que comprovam isso, que a música na terceira idade, buscar esse espaço, porque acaba que o ensino de música ou buscar a música também é resultado de uma convivência, né? É uma busca de uma convivência. Você troca com o outro, você está em contato com outras pessoas. A música, ela cria esse ambiente de convivência. Eu acho que isso é saudável e isso cura. E em estados assim, digamos, de mais maturidade da vida, é fundamental, tanto para a saúde mental quanto para voltar essa curiosidade que a gente vai perdendo, né? Que eu estava falando antes. Na melhor idade, é fundamental. E quando a gente fala também de arte-terapia, né? Então a música, ela vem também trabalhando em outras áreas, né? Então uma agregando, ajudando a outra. Dá para trazer isso também, Nelson? Sim, eu acho que ela tem vários benefícios, né? Então quando você tem, por exemplo, essa questão dos idosos, como o professor Leonardo falou, essa interação que eles fazem, né? Eu acho que o que é importante para o adulto é ele tocar junto também, não tocar sozinho, esse sabe? Às coletivo. vezes ficar sozinho em casa é uma coisa, mas tentar tocar com um grupo, né? Por exemplo, existem orquestras comunitárias, orquestras de amadores, corais, né? Corais comunitários, que eles podem participar, e isso tudo vai dando essa criatividade, vai atiçando essa criatividade, vai trabalhando essa saúde mental, né? Porque ele vai tendo esse contato com outras pessoas, com objetivos da semana, com desafios a serem alcançados musicalmente. Então isso vai dando um norte assim para
essas pessoas, né? Essa socialização, né, que a gente tanto fala pro dia a dia, ainda mais na terceira idade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa produção musical, né, Leonardo? Quero que você traga um pouco disso pra gente. A produção musical brasileira, né, a gente pode afirmar que é uma coletânea muito rica e com toda essa diversidade que a gente trouxe um pouco de aprendizado, né, no primeiro bloco, mas agora falando do nosso histórico, né, claro, por favor. Nossa, ficaríamos horas aqui conversando sobre toda isso, conversando. né? É muito rico. A gente estava falando no primeiro bloco sobre a questão, né, a ênfase nos regionalismos. Você perceba, vou dar só um breve exemplo. Ali na Tropicália, né, nos anos 60 no Brasil, estava a explosão do rock no mundo, e aí os tropicalistas, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, vão ouvir uma banda de pífanos, né, lá no interior de Pernambuco, tocando flautas. Não sei se vocês conhecem o que é uma banda de pífanos, né? Aquelas flautas rústicas feitas com madeira, a maioria das vezes, ou de barro. E as notas que aquela banda tocava, para os ouvidos dos tropicalistas, eram as mesmas notas, ou era parecida com as notas das guitarras elétricas dos Beatles. Então imagina, né? Você está no interior do Brasil e tem essa nota que te remete ao que há de mais cosmopolita no mundo. Então, só para dar esse exemplo, talvez, assim, né? Como o quanto que o Brasil ele é diverso. E me parece alguns cancionistas, muitos cancionistas e músicos do Brasil estão muito atentos a isso. Enfim, estou dando só um exemplo para a gente começar a conversar, mas teríamos muitos outros para pensar que no interior do Brasil tem algo tão sofisticado melodicamente, é isso que eu quero dizer, né, para conversar também com o Nelson, tão sofisticado melodicamente que nos remete a algo que está sendo vendido e consumido no mundo. Isso é muito rico, isso é muito bonito, me parece. Eu fico emocionado, inclusive, pensar nessa diversidade da riqueza da identidade nacional, que começa, só falar um pouquinho mais, ali a ser pensada com os modernistas. Mário de Andrade é uma referência desse intelectual que vai sair de São Paulo e vai transitar pelo norte e nordeste do país, justamente gravando essas identidades nacionais, o coco, o maracatu, né? Um trabalho muito bonito. Como que você vê, Nelson, essa pluralidade, né, de identidade em relação ao nosso país, à nossa música brasileira? Olha, é essencial, né? O Guri, por ser uma política pública, a gente incentiva isso também por meio dos grupos musicais. A gente tem 9 regionais, né, aqui no estado, e algumas regionais possuem grupos musicais que são grupos formados com alunos que passam por um processo seletivo. São alunos mais avançados que entram nesse grupo, que podem ser cameratas de violões, orquestras, bandas, corais, grupos de percussão, e eles ganham uma bolsa para participar desse grupo. E esse grupo ele tem um programa, um repertório, que é feito geralmente semestralmente. Nesse repertório há um incentivo de compositores regionais. Então a gente encomenda peças para compositores regionais para que esses grupos executem. Então a gente teve agora em São José dos Campos uma suíte escrita, agora a gente vai ter também uma outra, que é agora no segundo semestre, uma peça natalina, só que brasileira, porque a gente sempre toca peças natalinas americanas, com aquela conotação estrangeira, mas escrita especificamente com temáticas brasileiras. Então, a gente está sempre incentivando esses compositores nacionais com essas novas peças. Ao invés de comprar uma peça europeia, americana, a gente encomenda esses arranjos, essas composições. Então, os alunos acabam tocando e a gente acaba também produzindo novos repertórios, como o professor Leonardo falou, que é tão importante, né? É que, assim, infelizmente no nosso país a gente tem algo que é meio que cultural, podendo dizer, que de valorizar muito o de fora, né? Olhar sempre na janela o quintal do outro, mas o quão rica, né? O quão rico é o nosso material também, né? E essa nossa identidade. Então o projeto vem também valorizando e já incentivando os mais jovens a reconhecer um pouco disso do nosso país.
Com certeza. Reconhecer e vivenciar. Porque daí ele toca e vivencia, né? Por falar em vivenciar, a gente tem que falar um pouco da questão social, né? Até porque a questão dos acordes que saem da periferia são diferentes. Queria saber isso de vocês, né? Tem muito rap, tem a questão do funk, né? Nascendo nesses locais. A música, ela representa muito, né, do que cada indivíduo vive, né, vem muito com esse protesto, com esse momento de fala, é o que a gente pode colocar também através da música e trazendo para essa realidade periférica? Deixa eu só, eu acho que a gente pode começar, eu vou te dar outro exemplo, Por favor. Rafaela. O poeta Sérgio Vaz, ele estava dando aula, ele também é professor, ele estava dando aula, né, para alunos primários, do ensino fundamental, e ele perguntou para a turma se a turma gostava de poesia. E aí a turma falou que não. Poesia é difícil, né? Aquela velha história que a gente escuta e aprende na sala de aula. E aí ele colocou para a turma, colocou para tocar a canção Negro Drama, dos Racionais MCs. E aí um aluno perguntou assim, mas isso é poesia? E aí o Sérgio Vaz falou, Aí o aluno falou, então eu gosto de poesia. Então eu acho que isso responde muito, né, essa sua pergunta, de que a gente está falando ainda há pouco da sensibilidade do aluno. Acho que também passa muito pela sensibilidade do professor, de mostrar para o aluno que aquilo que supostamente ou historicamente foi dado como não poesia, não música, não arte, mudou, né? Passou a ser. A gente também vai, ao longo do tempo, ressignificando o próprio conceito de arte, de música, de poesia. Eu acho que essa sensibilidade do professor, né, para ouvir, estar com o ouvido aberto, estar com os olhos atentos para essas novidades é fundamental, para que o aluno também se sinta incluído nesse processo de ensino-aprendizagem, que passa não só pela educação musical, mas, paralelamente a ela, a educação para a vida, né? De novo, voltamos ao tema da sensibilidade, que não é só do aluno, deve também ser do professor, nesse sentido. Por favor. Não, concordo totalmente. E essa música periférica, ela, se você analisar historicamente, ela tende a ir para os palcos do teatro, né? Antigamente o violino era um instrumento periférico, né? Usavam-se as violas da gamba nas orquestras, e o violino hoje é o instrumento da elite, da orquestra, e ele não era isso antes. Então o choro antes era uma peça, né, periférica. Hoje você tem os choros de Villa-Lobos tocando na França, em todos os grandes palcos do mundo. Então eu acredito que essa música periférica, ela vai aos poucos entrando e indo para os palcos também, né? Existe muita potência aí também, né? Então acho que, como o professor falou, pensando pedagogicamente, é uma forma de você criar vínculo com o aluno. Você não vai, se você traz o que ele já traz consigo, né? Essa ideia da periferia, você consegue daí ir mediando a aprendizagem com novos conhecimentos. Agora, se você não faz isso, você não cria vínculo com o aluno. Daí ele não vai participar do processo. Não vai ser atrativo, né, ali para ele. Por isso tem essa sensibilidade também na outra ponta, né, em relação aos professores. Em relação ainda a ritmos, a gente tem o samba como um grande expoente, a bossa nova também, mas vocês consideram que nós temos também outros ritmos que são subestimados, né, seguindo nessa discussão ainda? Acho que o professor especialista em música brasileira pode responder. Não, acredito que sim. Eu acho que a gente teve um momento ali na metade do século XX, né, que eu até já citei, que é a questão da Tropicália, que foi uma tentativa de, digamos, de convivência com esses ritmos diversos. Agora, a gente não pode esquecer, né, que em alguma medida a música também é mercado. E aí, quando entra para esse campo, de fato, tem alguns filtros. Então, o que é que vende? O samba vende, hoje o funk vende, a bossa nova vende muito, né? É a nossa canção o ritmo musical, me parece, mais consumido do Brasil. Agora, tem muita coisa para ser explorada. Eu acho que tem muita gente nova. É isso que a gente tem que estar com o ouvido atento, né? Muita gente nova fazendo músicas, experimentando outros ritmos. A diversidade é enorme. Eu acho que a gente não dá conta de consumir todas essas diversidades,
Não sei, acho que sim, falta muito, falta muito, a gente precisa ouvir ainda muita coisa para entender que a identidade nacional é muito diversa, muito complexa. Perfeito, professor. Estamos de volta para o nosso último bloco do Aparecida Debate, hoje falando sobre música. Pesquisas mostram que a musicoterapia melhora parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca, reduz dores, ansiedade e até ajuda no tratamento de depressão. Aliás, a musicoterapia ela é oficialmente reconhecida como profissão no Brasil, isso desde 2017, né? Então aqui Nelson e também Leonardo conversando conosco nesta noite. É muito importante essa arte, é inquestionável, obviamente, não é? Claro, a gente hoje ainda tem, nas escolas, né, um número grande também de alunos com deficiência, tudo, né? Então a gente ter esse preparo, esse conhecimento que a musicoterapia traz, ajuda esses educadores a atuarem nesses espaços, né? A também entender como que esses alunos reagem, né? É uma forma de inclusão através da música também, professor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente falava, né, ainda há pouco da questão da terceira idade e a música, a inclusão. Acho que música, ela cura principalmente por isso, sabe, Rafael e Nelson? Pela possibilidade da convivência. Isso da gente conviver com o outro, se sentir ouvido pelo outro, né, que é algo que a gente, na vida moderna, contemporânea, a gente tem muita dificuldade de ouvir o outro e ser ouvido pelo outro. Na música, nas aulas de música, a gente tem que parar, prestar atenção, não só no nosso instrumento, mas no outro, no som que o outro está tirando, fazendo, e isso ajuda demais. Isso é curador mesmo. E pegando o gancho até do bloco anterior, gostaria de saber de vocês, né, uma análise, né, uma opinião até mesmo, em relação ao cenário atual da música nacional, falando tanto em relação aqui dentro do Brasil ou fora também. A gente está vivendo um período meio que pasteurizado? Eu vou até dar um exemplo, né? A gente comentava isso no intervalo. No passado, me parecia que era mais claro ouvir uma música e falar, esse é Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, né? O Leonardo, enfim, Zezé de Camargo e Luciano, pegando mais para um pouco do sertanejo, né? A massa, né? O popular. Hoje as coisas parecem meio que assim, são mais semelhantes, mais parecidas, muito do que tem que ser hit. Como que isso atrapalha ou impacta também o mercado da música, né? Essas mudanças no mercado da música e da nossa sensibilidade, principalmente? Eu falava ainda há pouco, né, que a gente, quanto mais a idade avança, mais a gente vai tapando os ouvidos, isso é ruim. E à medida que a gente tapa os ouvidos, tem um mercado que vai te oferecer aquilo que você já está acostumado a ouvir. Eu concordo com você quando, de fato, hoje em dia, me parece mais difícil quando a gente ouve uma voz e a gente identificar de quem é, né? É difícil. E aí tem um agente que eu acho muito significativo, que é a própria tecnologia. A tecnologia, ela vai afinando as vozes dos cantores para fazer com que aquela voz se pareça com aquilo que o ouvinte quer ouvir, né? É isso que a gente estava falando há pouco, criar ou não sensibilidade. O mercado, ele não quer criar sensibilidade, ele quer vender, né? O mercado quer vender o seu produto. Então, quanto mais parecido for com aquilo que o ouvinte espera, melhor. Eu acho que, de novo, cabe a nós, né, professores e educadores que trabalhamos com isso, mostrar que há outras possibilidades, há outras vozes, porque não dá para esperar pelo mercado. O mercado quer vender, né, aquela voz que já está devidamente pesquisada. Tem pesquisas, né, que estruturam os tons, os timbres que o mercado mais gosta, que o povo mais gosta de ouvir. Então, cabe a nós ir furando essas bolhas do mercado. É um trabalho, o Nelson deve concordar comigo, é um trabalho duro, né, em sala de aula, para mostrar que há outras possibilidades. Trabalho de formiguinha, Nelson. Não, com certeza. A gente percebe que quando a gente escolhe o repertório, né, porque pensando no Guri como uma política pública, ela tem que combater um pouco essa questão também do mercado, né? Porque o mercado, ele quer lucrar, né, alguns lucram com ele, e o Guri como uma política pública, ela tem que mostrar que, olha, esse mercado não é só ele,
né? Não é só ele que existe. Então, às vezes, a gente percebe que os alunos vêm com um repertório querendo tocar certas músicas e a gente vai colocando, mas sempre coloca algo contemporâneo, algo que talvez não seja tão fácil de ouvir no início, mas que depois, no final do ano, ele vai ter assimilado e vai gostar daquilo, né? Aquilo vai sendo internalizado aos poucos, né? Então, acho que é um papel de uma política pública também ir um pouco contra esse mercado do lucro, né? Porque, às vezes, baseado no lucro, a gente acaba perdendo uma série de criações, de caminhos que poderiam surgir, né? Tem que furar essa bolha, como o próprio professor Leonardo trouxe, né? Em relação a preconceitos também, né? Música erudita, tem muito preconceito? Como que você vê isso no nosso país, né? Trabalhando com jovens também dentro do projeto. É fácil de lidar, né? De apresentar para muitos que talvez ainda não conheçam? Olha, eu acredito que no início existe sim para quem nunca ouviu, assim, para o aluno, uma certa resistência ali, porque é uma resistência, acho que no sentido de uma falta de conhecimento, de entender o que está acontecendo ali, sabe? Quando você vai apresentando aos poucos, esse preconceito, ela vai saindo, né? Eles vão ficando mais abertos a essas novas experiências. E como é muito rica, é muito grande essa diversidade da música erudita, então é difícil a gente falar ela como um todo, né? Que a música erudita tem diversos leques, né? Então a música, até um Vinícius de Moraes pode ser erudito, né? O erudito é o que tem erudição, não é só essa música do concerto elitizada, né? Uhum. É o que possui erudição. Então a dificuldade, o desafio nosso é tocar o aluno para essa erudição. É neste caminho, então, né, professor? Vou dar mais um. Eu gosto dos exemplos de sala de aula, já perceberam isso? São ótimos. Esse semestre agora, eu trabalhei em sala de aula sambas enredos, no meu curso de cultura brasileira. E no começo, uma aluna falou assim, mas eu não gosto de samba. Eu falei, tudo bem, mas é importante a gente também, né, estudar, aprender o que a gente não gosta. Aí ela falou, tudo bem. Quando foi no final do curso, isso foi no começo do curso, no final do curso, ela apresentou um dos melhores seminários dentro do curso. E aí no final da aula, né, eu falei assim, olha só que seminário bonito sobre samba, sobre algo que você não gosta, né? Repetindo as palavras dela, ela falou, de fato, eu não gostava, não sei se eu vou consumir samba, mas foi bom aprender. É isso, né? Eu acho que talvez é aquele trabalho de formiguinha, como você falou, Rafaela. Esse é o trabalho da gente. E como é gratificante, acredito eu, de ver essa transformação, essa mudança, né? Com a aluna, no caso, trazendo esse exemplo. Por falar em exemplos, né, Nelson, eu gostaria que você também trouxesse e compartilhasse com a gente. Nós, no primeiro bloco, falávamos dessa educação musical, da transformação de vidas, o programa como um todo a gente tem falado, né? Mas, assim como o esporte, a música também é um agente transformador, de disciplina, de sensibilidades, enfim. Tem alguma história ao longo aí da sua carreira, né, com esse contato com jovens, com adultos também, mas com as crianças, nesse projeto, né, um projeto Guri, que tenha te marcado, né, que assim, olha, essa vida foi transformada, é um exemplo para a gente poder compartilhar com o pessoal de casa? Olha, a gente tem vários exemplos. Muitos. Assim, eu estou me lembrando, o mais recente foi de um aluno que ele entrou para o curso de violoncelo, que um aluno foi encaminhado do CAPS, do Centro Psicossocial da cidade, né? Ele estava passando por um momento difícil, depressão, ideação suicida, tudo vinha com marcas no braço, e ele foi, inclusive, proibido de frequentar a escola, né? Pela psicóloga, psiquiatra que eu acompanhava, e ele começou, o único lugar que ele podia ir era na aula de violoncelo. Então ele começou, daí ele começou a fazer a aula, daí ele era 2 dias da semana, mas daí ele começou a ficar mais tempo, daí era próximo de um centro cultural, ele começou a fazer outras aulas do centro cultural também, evoluiu, a familiar conseguiu adquirir um instrumento para ele passou na orquestra, conseguiu ganhar a bolsa para participar da orquestra, que era uma bolsa por volta de R$300, assim, e voltou para a escola. Voltou para a escola e hoje
você vê a fisionomia muda, né, do aluno. Então, acabou que o polo virou realmente um polo de alunos neurodivergentes que estão cada vez mais aumentando, porque o CAPES percebeu essa potência do guri ali. Então, a gente acaba agora recebendo mais alunos com esse tipo de perfil, né? E a vantagem é que a gente tem, com o guri, a gente tem um setor, né? Uma área chamada de desenvolvimento social, que daí a gente tem uma assistência social, psicóloga, tudo que pode nos ajudar com esse acompanhamento com o aluno, para fazer esses encaminhamentos com a rede, tudo. Então, são casos de sucesso que faz o nosso trabalho valer a pena, né? E como vale a pena, né? Porque aí muda a vida deste aluno, desta família e todo o entorno, né? Claro que todo mundo é impactado. Até em relação a essa questão de rede, em 2023, né, dos 10.676 projetos aprovados na Lei Rouanet, 2.996 foram na área de música, né? Foi o segundo lugar em destinação de recursos. Né, professor Leonardo, qual que é o impacto efetivo também desses investimentos? Porque aí a gente fala de vidas e histórias, como o Nelson trouxe, mas também precisa dessa questão de investir, obviamente, para impactar e abranger outras vidas, né, outras famílias. Sem dúvida, é fundamental. Para que a estrutura mude, não dá para um professor, 2 professores aqui fazer essa mudança, é impossível, né? Também querer demais do professor. E, sem dúvida, é fundamental o apoio, e eu não diria nem o apoio, né? É, de fato, investimento em educação artística, no nosso caso aqui de música, para criar essa sensibilidade, e é uma sensibilidade que faz isso que o Nelson acabou de dar como exemplo, a inclusão do indivíduo, a inclusão do sujeito, né? Esse sujeito se torna e passa a se sentir, e ele de fato é um sujeito pertencente dessa sociedade, que pode ter acesso àquilo, isso só com estrutura governamental. Durante muito tempo a gente fica, né, principalmente quando é jovem, pensando que a gente pode mudar o mundo. Não, sozinhos não podemos. É só quando, de fato, a gente tem a base que vai possibilitar que a gente dê as bolsas que são importantes, como o Nelson apontou. O sujeito que entra, né, com problemas, com questões pessoais, individuais complexas, e se sente ali ganhando, tem um investimento sobre ele, esse investimento faz com que ele pertença a esse lugar, pertença àquela sociedade, àquela comunidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é educação, né? Educação no sentido mais amplo. Não é educação apenas para o trabalho, mas educação para a vida. Com certeza. E, professor, a gente estava falando sobre essa questão musical, né, os instrumentos, a musicalidade, mas também há a questão da voz, né? O senhor que participa do Laboratório de Estudos de Poesia e Vocal Performance da UERJ. O que é a vocal performance, né? Só para a gente também deixar para o pessoal de casa, a gente já está encaminhando para o final do programa, né? E, claro, depois as considerações finais de vocês também, mas falar um pouquinho dessa parte também da música, né? Que é a voz. Isso, perfeito. Aqui na UERJ, eu tenho coordenado esse laboratório de estudos de poesia e vocal performance. Vocal performance, a gente tenta estudar e trabalhar percebendo como que a voz é fundamental para o entendimento da mensagem poética. No caso, a gente tem feito audições públicas compartilhadas de discos que a gente considera significativos. Então, a gente está revisando boa parte da discografia dos anos 70, 80 no Brasil. A gente convida um pesquisador para ir no laboratório e pensar sobre qual a importância daquele disco e de que modo a voz do cantor, da cantora, é também parte da composição daquela peça, né? Então, sei lá, uma mesma canção cantada por vozes diferentes, o que é que cada uma dessas vozes ajuda a coassinar aquela letra daquela canção. É mais ou menos isso. Como que a gente uma engrenagem. tem feito, justamente para criar de novo aquilo que a gente falava lá no começo, Rafaela, do repertório para que o aluno tenha, né, possibilidade de debate.
cada um agregando de uma forma, né, para esse coletivo plural, é claro, aqui da nossa música brasileira. Nelson, mais de 1 milhão de crianças já passaram pelo Projeto Guri. Como participar, é claro, você disse que tem a questão EAD também, quem nos acompanha agora em outros estados aí do Brasil, além aqui do estado de São Paulo, como ter acesso também a essa importante ferramenta? Olha, a gente tem um site, é o souguri.org, né? Lá você tem acesso a todos os cursos que o Guri oferece. A gente tem os polos, né, que estão nas cidades, que vocês podem, nesse site, procurar se a cidade possui o polo, e daí lá no polo você entra em contato com a coordenação, pode fazer a visita ou ligar para o polo, que é só fazer a matrícula, que tem que levar, se não me engano, o comprovante escolar, algum outro documento, não precisa ter conhecimento prévio no instrumento, é aberto para todas as idades, né? Então é uma vantagem, porque daí o aluno pode experimentar todos os instrumentos, né? Não escolher um. Ele pode ir, um semestre ele faz o violino, no outro semestre ele faz o violão, no outro ele faz a bateria, e daí ele vai experimentando, escolhendo qual que combina mais com a identidade dele, né? E como é bom poder experimentar, né, Nelson? E também poder oferecer isso para crianças, jovens e adultos. É claro que eu agradeço muito a participação dos dois nesta noite e deixar uma mensagem também para quem nos acompanha, né? Quem pôde, né, beber um pouco dessa musicalidade toda e aprendizados desde o primeiro bloco, mas também para quem acabou de ligar a TV, aqui a TV Aparecida. Professor Leonardo, o que deixar então de consciência, né, de conscientização para quem nos acompanha sobre a música brasileira, essa sensibilidade e também, é claro, por que não, uma indicação musical, talvez? Eu quero agradecer muito, o diálogo muito bom, Rafaela e Nelson. Eu acho que a mensagem que fica da nossa conversa é abrir os ouvidos, né? O Brasil é muito complexo, muito diverso. Sair um pouco daquilo que nos é facilmente oferecido e ouvir a canção que está aí pelo Brasil afora. Então, acho que a mensagem é abrir os ouvidos, abrir os ouvidos. Um exemplo, talvez uma indicação, eu tenho ouvido muito o João Gomes, que é um cantor lá do Nordeste, que tem, me parece, feito um resgate de ritmos e um modo de cantar muito regional e antigo, inclusive. O João Gomes me conecta muito à canção do Luiz Gonzaga, que é outro grande cantor da nossa música brasileira. Talvez essa seja a indicação, João Gomes. Perfeito, que está com um projeto muito bacana agora também, recente, né? E, né, obrigada, professor Leonardo, e claro também, agradeço. Nelson, né, a sua indicação, a sua mensagem. Olha, a minha mensagem é que ouçam música, como o professor falou, toquem música, criem música, pelo menos 1 horinha por dia, né? Ouve um CD novo, ou um álbum novo, vai num instrumento novo, tocar um instrumento novo, ir a concertos, ir a shows, ao vivo, sabe? Sentir aquela energia de um concerto, de um show, isso tudo modifica. É diferente, né? E claro, né, deixe também a nossa mensagem para os poderes públicos, né, que investam cada vez mais nessas políticas também para que todos possam ter acesso. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente encerra então o Aparecida Debate de hoje. Reveja este e outros programas no nosso canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, o @TJAparecidaOficial. Lá você tem todas as notícias, né, do nosso jornalismo, também os bastidores da nossa programação, e você pode sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia, obrigada mais uma vez a vocês dois, uma ótima noite para vocês e, claro, para você que está sempre aqui conosco. Até mais.